de muita gente na rede, né? Muita gente trabalhando online por necessidade mesmo, e também agora com este novo advento que nos obrigou a trabalhar online, muitas coisas vão ficar, né? E a gente ainda não tem uma tecnologia no Brasil muito boa nesse sentido, assim, de dar vazão a toda a necessidade da população quanto à internet, né? Quanto a várias outras coisas que não são ainda dentro satisfatórias para nós, mas isto aos poucos, com o progresso, tudo vai contribuindo para o melhor. Então eu pensei que tinha colocado um texto ali, não coloquei, que era treino treino, deixa eu ver, treino para a morte, tá? É um trecho tirado do livro do Francisco Cândido Xavier, é pelo Espírito Irmão X, né? Então ele nos traz umas observações interessantes neste livro aqui, é Cartas e Crônicas, tá, gente? Depois eu vou colocar ali para a gente dar uma olhada. Não tem a ver com o suicídio, mas o suicídio é uma forma de desencarnação que não é normal, ou que não está dentro daquilo que se espera. A gente está aqui para viver a vida. E a pessoa, quando se suicida, ela realmente espera alguma coisa melhor, e geralmente não vai ser assim. Ela deixa de vivenciar tudo aquilo que ela veio fazer, o aprendizado a proposta, o planejamento de vida que ela tinha. Então, alguém trouxe alguma pergunta sobre esta questão? Não? Bom, gente, então eu vou ir falando sobre este assunto, e à medida que surgirem qualquer dúvida, assim, e sobre algum outro assunto, alguém tem alguma questão, porque a gente já trabalhou bastante coisa, né? Sobre vários assuntos. Então, a qualquer momento vocês podem me interromper, pessoal, tá? E enfim, perguntarem aquilo que tiver qualquer dúvida. Eu vou iniciar aqui. Bom, eu vou iniciar então. Eu fiz aqui um roteiro para a gente poder ser bem objetivo neste assunto, mas eu quero começar com esta frase de Jesus: a felicidade não é deste mundo. Certamente a felicidade ainda ela não é deste mundo, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então aqui a gente sempre vai ter gente sofrendo, a gente vai ter gente vivendo de várias formas, com vários desafios, mas nós não podemos dizer ao mesmo tempo que, embora a gente não possa ser feliz, e por mais que a gente possa satisfazer as nossas necessidades e sentir um certo grau de satisfação e felicidade, é impossível a gente ser feliz quando muitas pessoas ao nosso redor e no nosso planeta são infelizes, choram, passam fome e têm todas as espécies de necessidades, né? Passam todos os tipos de vicissitudes que a gente imagina e nem mesmo imagina em alguns casos. A gente só sabe quando sai no noticiário às vezes. Mas de qualquer forma, é bom a gente entender que a felicidade, embora não seja deste mundo, ela está neste mundo. Como é que ela está neste mundo? Está naqueles momentos de felicidade, naqueles momentos em que a gente consegue se doar, que a gente consegue ser um pouco devotado e abnegado no amor. Quando a gente está ocupado com as misérias ocultas, como diz São Vicente de Paula, na questão 607, eu acho, do Livro dos Espíritos. Não, é outra questão, eu acho que eu me enganei. Não, talvez não. Bom, não vem ao caso. Mas não, é fato que quando a gente está com a mente ocupada no bem, a gente não tem espaço para sentir tristeza ou qualquer outro tipo de sentimento que atrapalhe, né? Que nos dê qualquer sentimento inferior. Então a felicidade não é deste mundo, sabemos, mas que ela está aqui, está. E aí é uma escolha de cada um, tá? Porque todo aquele que pratica caridade, aquele que ama, conforme Jesus nos recomenda e conforme Ele nos mostra
ele nos dá o exemplo e ele é tudo de bom que nós podemos conhecer, né? Então podemos negar que ele é a porta, ele é o caminho e que por outro, não há outro caminho, não há. O único caminho que existe é o do amor e do bem. Então, dentro deste ângulo, né, que tudo que nos leva para o bem nos traz sensações boas, sensações de felicidade, a gente tem que compreender que é uma busca de cada um. A gente não vai deixar de sofrer, de passar por algum problema, mas ao mesmo tempo isso vai depender muito do nosso esforço na prática do bem que cada um estiver praticando, tá? Então é importante esta reflexão. Aqui no livro Memórias de um Suicida, gente, então para a gente começar esta questão, o Espírito Camilo, psicografia da Ivone Pereira, né? É a mesma Ivone Pereira que também em espírito ela passa muitas coisas para nós, mas ela, antes de desencarnar, ela psicografava muitos livros. E ela sempre esteve ligada nessa questão de suicídio. Inclusive ela trabalha nessas questões no plano espiritual. Existem muitas notícias, ela mesmo traz muitas notícias, e então a gente sabe que se trata de uma coisa muito séria. Por isso a gente está trabalhando neste tema hoje, tentando desenvolver o melhor que a gente consiga aqui, para que possamos compreender. Porque, olha, suicídio é uma coisa bem mais complexa do que a gente imagina. A gente imagina só aquela pessoa que tira a vida, que se mata, que tem uma desilusão. E, na verdade, é um pouco mais do que isso, como a gente vai ver mais adiante, tá? Então ele começa este livro aqui, tem uma parte que ele diz assim, ó: após a morte, antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, sempre será necessário o estágio numa antecâmara, né? Então, numa região cuja densidade e aflitivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Nós não estamos falando aqui do suicida, nós estamos falando daquele que desencarna, né, e que passa pelas perturbações do desencarne, como todos nós, tá, gente? Inclusive, há pouco tempo eu estive estudando sobre este caso aqui no tomo único do estudo do domingo. A gente estudou, a Josi deve estar lembrada. Inclusive ela deve ter lido esse livro aqui, Programa do Treino para a Morte, que eu falei, porque eu acho que eu coloquei lá, se eu não me engano. Estava numa das nossas aulas, tá? Então, e a gente estudou também a questão da perturbação após a morte. E inclusive a perturbação dos suicidas. Porque se existe sempre uma certa dificuldade, uma perturbação, quando a pessoa é suicida, essa perturbação ela deverá ser mais acentuada ainda. Porque ela é uma coisa muito contrária à lei divina, né? É mais ou menos como contrariar completamente, né, as determinações divinas. É uma rebeldia, uma revolta, né? A gente não entende bem ainda esta coisa, precisa estudar para compreender bem isso aí. Mas então, normalmente, né, qualquer pessoa que desencarna, ela vai se deter aí até que seja naturalmente desanimalizado. O que é isso, né? Quer dizer que ela se desfaça dos fluidos e forças vitais que são empregados em todos os corpos materiais, tá? Todos nós estamos ligados à matéria intimamente. E para esse desprendimento, enquanto ele não se completa, sempre vai haver momento de maior ou menor perturbação, de acordo com o grau de apego que cada um de nós tem à matéria. A gente está bastante apegado à matéria, né? Não adianta a gente pensar que não está, porque a gente está. A gente precisa se alimentar, a gente precisa respirar, a gente precisa beber água, a gente precisa, olha, de um monte de coisa. A gente até confunde às vezes, acha até que eu tenho um espírito, por exemplo. Quando eu digo eu tenho um espírito, será que eu tenho espírito? Alguém aí tem espírito? Quem é que acha que tem um espírito? Tu acha, Vilmar? Pois é, Vilmar.
mas eu acho que tu tenha um corpo, sabia? Porque nós somos espíritos e nós estamos encarnados. E aí a gente tem esta dúvida, a gente acha, eu tenho, não, eu não tenho, eu sou um espírito. Mesmo que a gente esteja se vendo, que a gente esteja encarnado, nós somos espíritos, gente. Nós estamos nos vendo os nossos corpos. Mas e de noite, quando a gente sonha? Aquela pessoa que a gente vê, será que é o corpo? Porque um está dormindo na sua casa, outro está dormindo lá, outro já desencarnou. E aí? O que a gente está vendo ali quando está sonhando com alguém? Quando esse sonho é claro? Não que tenha que ser claro sempre. Porque quando a gente está no sonho, a gente vai estar ali visualizando tudo e se comunicando naturalmente como espírito e não como corpo. Porque o corpo está dormindo. E a gente está muito mais solto, a gente está muito mais em liberdade. Então não está preso à boca para falar, aos ouvidos para ouvir e aos olhos para ver. É diferente. A gente não tem essa noção. A gente quando acorda, está na vigília, a gente vai entender que viu com os olhos, que escutou com os ouvidos, sabe? Mas não terá sido isso, porque o nosso corpo não estava lá. Mas isso aí tem tempo para a gente entender. Não é o nosso caso aprofundar isto agora. Então, deixa eu ver aonde que eu tinha parado aqui. Por aí se verá, então, né, gente, cada um de nós, por aí a gente está muito empregado, e isto vai ser determinante para determinar a estada que vai ser temporária nesse umbral do além, enquanto geralmente penosa, tais sejam o caráter das ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte que teve a entidade desencarnada, dependendo do tipo de vida que teve, vai ser maior ou menor a dificuldade que tenha, né? Existem aqueles que aí se demora apenas algumas horas, tá, gente? Tem aqueles que levam meses, anos consecutivos, e tem uns que voltam à reencarnação sem atingirem mesmo a espiritualidade, sem se dar conta que estão na espiritualidade, acho que estão encarnados. Porque a pessoa desencarna, especialmente se for uma coisa muito rápida, e se for um suicídio, ela não vai se dar conta, ela vai se enxergar, vai se ver, ela pode até ver o corpo dela ali, mas ela vai se ver como gente, como era, se ela não tinha este conhecimento, né, já anterior, se ela nunca trabalhou esta questão e sempre foi muito materializado, então ela dificilmente, às vezes, ela vai conseguir se identificar no plano espiritual. E aí, em se tratando de suicida, gente, aí o caso é complicado, porque ele assume proporções especiais, por dolorosas e complexas, que é por aquelas razões que eu falei antes. É uma insatisfação, ela vai muito antes do prazo, ela ainda está com toda a força vital, sabe? Porque quando a gente nasce, a gente tem, a gente ganha, né, o nosso fluido, que ele deverá durar determinado tempo, conforme as necessidades da reencarnação que nós vamos ter e o tempo que a gente vai precisar para resolver nossas questões, para aprender, para espiar, para provar e para progredir. Nós precisamos fazer tudo por etapa, como numa escola comum. A gente precisa passar por cada ano, vencer cada etapa, cada desafio, cada ano vai ser um desafio, e a encarnação não é diferente. É a mesma coisa. Então, o suicida demora no desprendimento do corpo por carregar, então, né, como a gente viu, avantajadas forças vitais animalizadas, aquele ânimo da própria matéria. Ela se sente a matéria, e essa matéria ela tem muita vitalidade, porque ela estava programada para durar 80 anos, ou 60, ou 50, e aí a pessoa com 20 tira a vida. Ela vai estar muito impregnada ainda daquela energia toda. Porque, vejam só, uma pessoa quando ela desencarna e morre de velha, como a gente diz,
ela vai pouco a pouco enfraquecendo, vai fragilizando, naturalmente, porque esta força vital, este fluido vital, fluido animal mesmo do próprio corpo, que não é o fluido espiritual, este fluido ele vai se desgastando com o tempo. E aí sempre, né, o desencarnar vai ser mais tranquilo, vai ser mais fácil, porque não está tão fortemente preso o espírito ao corpo, através do perispírito, né? E até aí, alguém tem alguma dúvida? Está tudo bem? Alguém quer tirar alguma dúvida, gente? Porque eu estou falando muita coisa aqui. Eu estou falando de muitas coisas, né? E quem tem dúvida vai perguntando aí, porque senão vai ficar na dúvida, vai ficar boiando. Ô Luiz, Diz. já faz um tempinho já, isso aí do desencarne aí. E tu disse que morreu, tem gente que não se toca que já foi, né? Quando é rápido. Uhum. Tá, e quando é por doença, vamos dizer assim, né? Como tá agora essa epidemia aí, essa doença aí. Se a pessoa desencarnou, ela não vai se tocar também na hora, né? Vai demorar também um bom tempo, Sempre né? vai demorar, tá? Sempre vai demorar um pouquinho. Para alguns mais, outros menos. Mas quanto melhor a gente tem a consciência desta ocorrência, se a gente já estuda, se a gente já sabe como mais ou menos vai acontecer, a gente já começa a criar aquilo já aqui. A gente já vai enfrentar diferente, sabe? E claro, com essa pandemia tem muita gente que está desencarnando o tempo inteiro. Mas tem alguns livros do André Luiz que nos chamam a atenção, porque existe como que uma estação, assim, né? Várias estações, mas em determinados padrões ou planos, né, de vibratórios, que as pessoas estão chegando, muitas estão vindo e muitas estão indo, tá? Então nascem milhares de pessoas todos os dias e morrem milhares de pessoas todos os dias. E elas estão chegando no plano espiritual. E elas estão. E tem algumas que chegam tipo uma estação, assim, chega e vai, sabe? Então, cada uma vai chegar de uma maneira diferente. Cada uma tem uma perspectiva diferente daquilo que está acontecendo. Então a gente vê isso muito claramente nos livros do André Luiz. Eu gosto muito dos livros dele porque eles relatam. Enfim, ele muitas vezes dentro do planejamento de estudo dele, ele participando destes grupos que dão atendimento e acolhimento àqueles que estão chegando, né? Assim como também aqueles que estão nascendo, né? Mas especialmente aqueles que estão chegando agora, vamos falar. Eles, cada um tem um grupo que está ali esperando aquela pessoa, pronto para recebê-la. Alguns vai demorar algum tempo, outros vão acordar, não vai ser ali, vai ser num hospital, vai ser num lugar qualquer, vai ser lá numa vila, vai ser sabe, em algum lugar bom ou ruim, mas de acordo com a vida que teve, com a sua própria... Porque assim como a gente imagina, é que assim é que é, como diz na Bíblia lá em Mateus, sabe? Assim como imaginas, assim o é. E muitas pessoas elas têm uma imaginação diferente da morte. Alguns até criam imaginações com base nas informações que têm e que são passadas às vezes, sabe? Tu vai para o inferno, tu vai dar de cara com o diabo. O cara é capaz de enxergar o capeta e chega lá e se achar no meio das chamas. Tudo é viável porque é uma criação da própria mente da pessoa que desencarna. É uma questão de fé, gente. A fé que a gente tem, isto se realiza. E se a pessoa ela não tem um norte para criar esta fé, para criar esta imaginação, e saber que ela tanto pode criar o que é bom quanto o que é ruim, e que quando ela se esforça para fazer isto ou aquilo, todas as forças universais vão girar em torno daquilo que ela mais tenha certeza. É isto que ela vai plasmar. Já ouviram falar em otimismo e pessimismo, né?
Então é mais ou menos isso. A gente sabe que o otimismo é uma coisa que nos auxilia a conquistar as coisas, a vencer os obstáculos. O otimismo, a pessoa já está derrotada, às vezes, por antecipação. Dificilmente ela consegue ter sucesso nas suas empreitadas, porque ela é muito pessimista. Ela está sempre pensando que vai ser derrotada, então ela começa a ser derrotada antes da luta. E no caso de desencarnar, é mais ou menos aquilo que a gente acredita é que vai acontecer de alguma maneira ali, não exatamente assim, tá? Porque a gente não está aqui pela primeira vez. A gente já encarnou e desencarnou incontáveis, eu não posso nem dizer que são milhares, gente. Pode ser milhões, eu não sei. Pode ser centenas ou dezenas, eu não sei. Eu só sei que não é a primeira vez e não é a última também. Então, o que significa que a gente já passou por este processo. Então, tem informação desse processo lá no nosso inconsciente, tá? Todos nós que já que estamos aqui hoje já desencarnamos. Então, a gente tem informações disso aí. Seu Luiz, eu queria fazer uma pergunta. Pode perguntar. Meio, não, assim, não é meio, todas as perguntas são boas, guria. Diz, Suzana. Se uma pessoa que tinha um obsessor, né? Tentou suicídio algumas vezes e não conseguiu, é considerado suicida ou não? Sim. Pode ser considerado suicida? Olha, toda pessoa que tenta se suicidar e que se suicida é suicida independente do obsessor, tá? Porque o obsessor, sim, ele vai influenciar muitas vezes. Esse espírito que eu falei, e que no caso ela é do livro sobre suicídio, ela era ainda quem psicografou, ela estava encarnada, agora não está mais. Ela trabalha muito esta questão, sabe? Então, tu viu aquele seriado que eu coloquei sozinho ali, né? Então, ali tem um obsessor, que aquele obsessor... Eu até tenho que colocar mais alguns capítulos seguintes para entender isso aí. Mas aquele obsessor, ele se esforça para que o cara se suicide. É o objetivo dele, tirar a vida do cara. Por razões que estão lá no passado, por encrencas do passado, né, gente? Por débitos do pretérito. Ele vai influenciar. Mas quando a gente está encarnado, a decisão é nossa, tá? Porque a gente tem já o conhecimento, a gente já sabe o poder da prece, a gente tem instintivamente, o instinto mais forte do ser humano é o instinto de sobrevivência. Inclusive, é por esta questão que a gente é muito egoísta ainda, a gente está muito próximo do nosso primitivismo, e como a gente sabe, a subsistir em meios antigamente hostis, como o ser humano era mais fraco que os animais, né? Nós somos mais fracos, não somos? Mas a gente tem a inteligência. A gente tem a inteligência que é muito mais forte, que a força mesmo nossa é a inteligência. E a gente ainda tem aquele instinto de sobrevivência e de supremacia do que importa para nós, para que a gente possa sobreviver, suplantar os demais, né? Manter a raça. Então a gente ainda é muito ligado em nós. Isso é do nosso ego. E hoje em dia, nós já não temos mais essa necessidade toda de sobrevivência e de essa luta selvagem pela sobrevivência. Nós já não precisamos mais disso. Então, a gente já não precisa mais ser egoísta. A partir de agora e a partir de Jesus, especialmente, as nossas necessidades elas estão voltadas ao altruísmo. De tal forma que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. E não basta só isso, é necessário amar até o inimigo. Então, isso quer dizer, é completo, entende? Nós temos que ir além. Não basta amar aqueles que eu gosto. Eu tenho que amar a todos. Significa que eu não posso ter antipatia com ninguém. Que eu preciso amar a todas as pessoas, todos os seres humanos na Terra. Goste deles ou não. Então eu tenho que gostar, né? Veja só, é lei. É que eu não estou falando aqui de um mérito, né? De alguém que
que ama as pessoas, que é uma pessoa boa, que só faz boas obras e que luta pelo bem, pelas boas causas. Não, isso é uma obrigação de cada um, porque é uma lei de Deus. Tanto quanto a lei da gravidade é uma lei universal, né, que a gente reconhece. Sem a lei da gravidade, será que nós teríamos o universo? Não, né? O universo não seria isso que nós conhecemos se não tivesse a lei da gravidade. Então, se não tivesse o magnetismo, se não tivesse várias outras leis que a gente já conhece, porque o ser humano, à medida que a inteligência evolui, vai aprendendo, né? A ciência vai explicando, então a gente já conhece muita coisa. E a lei de amor é a lei principal e primeira de tudo. É em razão dela que todas estas leis que dão sustentabilidade ao universo, ou ao multiverso, eu já gosto de falar multiverso, é que existem. Né? A razão de ser é o amor. E a gente só é infeliz porque não presta atenção a isso. Não se deu conta ainda da importância disso. Quer dizer, não assumiu, não digeriu toda aquela mensagem do Cristo, de Jesus. Não conseguiu absorver ainda o todo que ele nos traz em razão do tanto que a gente tem pela frente para conquistar. E toda a felicidade que a gente ainda tem no porvir, e quando ele diz que a felicidade não é deste mundo, ele queria dizer talvez isso, mas ele jamais disse que não estivesse neste mundo, como eu falei no início. Porque quando a gente se entrega ao bem, gente, a felicidade ela é uma coisa presente, ela é aqui e agora. Ela não é para o futuro. Não, tu está sentindo. Tu não está sentindo nada ruim, tu não está te lembrando de coisas ruins. Tu está curtindo aquele momento e te contemplando, te animando com ele. De tal forma que às vezes a alegria de alguém próximo de nós nos traz um bem-estar e uma alegria e uma sensação de tranquilidade, né? Que a gente não sabe descrever, sabe? É uma coisa muito boa. E que a gente aos poucos, com o aprendizado e com a nossa evolução normal e natural, porque isso é vontade de Deus, a gente vai conquistando pouco a pouco. Mas que já dá para a gente perceber nos dias de hoje, né, no nosso plano presente, porque Jesus já dizia que nós já poderíamos sentir ter estes sentimentos já, a partir do momento que a gente, em nome dele, por ele, largasse tudo que fosse de interesse material, e que se sobreposse, que pudesse se sobrepor aos nossos interesses, as questões da alma, aquilo que alimenta o coração, que alimenta o bem-estar, não só meu, mas do outro, né? Então é isso. Mais alguma pergunta? Luiz, Fala, Vilmar. por que é tão ruim o suicídio, se é tão mal o suicídio, se a pessoa que se suicida, ele não está nas faculdades mentais dele boa, como é que é tão prejudicado depois que ele morre, né? É que, tipo assim, um que toma overdose também é suicida, né? Mas olha, é como eu disse antes, a gente vai ver que suicídio é muito mais que isso. E que se nós formos analisar, não se assustem, mas todos nós temos um potencial suicida e que nós praticamos todos os dias, tá? Mas vamos chegar devagar lá. Agora, isto que tu coloca, Vilmar, é uma possibilidade. Ele não está no juízo comum. Isto pode ser uma atenuante, mas não libera ele da responsabilidade. Até porque nestes casos, quando ocorre,
geralmente são pessoas, são espíritos que já eram suicidas anteriormente e que eles já nascem com esta tendência, né? Vocês têm crianças às vezes, gente, crianças com 2, 3 anos, 4 anos, que se jogam das alturas, que se colocam a perigo e que tentam tirar a vida inconscientemente de crianças lá na inocência deles. Então são espíritos ainda muito renitentes que não querem reencarnar. Então existem várias possibilidades assim que a gente não teria como nominar todas elas, entende? Mas isso são apenas alguns casos. A maioria dos suicídios talvez sejam aqueles em que as pessoas estão sofrendo muito e elas queiram parar aquele sofrimento. E elas pensam que vão se dar bem, eu vou sair daqui, vou me embora. E só que, como a gente falou no início, a pessoa ela não vai nem se dar conta. Ela vai ver o corpo, ela vai sentir o corpo, ela não vai para lugar nenhum, ela só vai continuar aquele sofrimento morto, entende? Morto o corpo, mas porque é impossível tirar a vida. A vida é eterna, né? Ou somos imortais, entende? Mas a vida ela é impossível, a gente pode tirar a vida do corpo. Então a gente pode cortar o laço com o corpo, mas não pode morrer, né? A gente pode desencarnar, tá? Então, abandonar o corpo é que nem, eu gosto muito da comparação bem simples do meu carro. Então, o meu carro é que nem o meu corpo. Só que quando eu entro no meu carro, entro lá, eu, espírito, mais o corpo, entramos no carro. Tudo que acontecer com o carro, acontece comigo, com o meu corpo, mas não com o meu espírito. Agora, quando a pessoa se suicida, gente, ela pode levar sequelas, porque a gente, para se prender no corpo, para o espírito se prender no corpo, ele tem um perispírito. E este espírito ele pode ser machucado também, né? Então tem muita coisa para a gente aprender nessa área. Eu não posso abordar tudo isso, porque nós teríamos que estudar muitas coisas, entende? Teríamos que estudar o perispírito, teríamos que estudar as coisas, muito mais a lei de causa e efeito. A gente só está abordando aqui e vamos dizer o seguinte: o suicida se demora, nós começamos já esta parte, tá? Então, ó, uma das razões, o suicida, ele se demora porque ele tem muitas forças vitais que são próprias do organismo físico, né? É o ânimo do corpo. É que nem já viu uma cobra morrer? Quando se mata uma cobra, fica se mexendo, está morta já, né? Mas está ali se mexendo. E aquele ânimo que tem ali não é o princípio inteligente que anima a cobra. É o próprio fluido material que anima o corpo físico desse bichinho, né? Então ele tem aquelas reações naturais. Mas o princípio inteligente já abandonou a cobra, não está mais ali, vamos dizer, eu vou falar a alma da cobra, não é a alma, entende? Mas é um princípio inteligente, é um princípio em ascensão. E além das bagagens, tá? Tem mais esta coisa ainda, tá? Então, primeiro, ele está muito animalizado ainda, o corpo está muito animalizado e está prendendo. Este corpo deveria durar 80 anos, tirou a vida com 20. Então está com muita energia ainda, né? Vai ter que desgastar, ele vai sentir tudo isso aí. Além das bagagens, das paixões criminosas e desorganização mental, nervosas e vibratórias completas. Então são várias situações, porque cada um ele vai tirar a vida seja pelo motivo que for, às vezes para fugir de alguma coisa, do próprio sofrimento, para fugir de um desgosto, aquela coisa de morre um, o outro se mata porque não vive sem aquele, e a gente não está aqui para viver junto, a gente não vive com o corpo do outro, a gente vive com o nosso corpo. O resto é para nós aprender que nós precisamos progredir, e que nós também, são lições de resignação,
A gente sempre deve fazer o máximo que pode pela vida nossa e das pessoas ao nosso redor. Mas a gente não pode decidir se as pessoas vão viver ou morrer quando elas estão doentes, quando por razão do tempo excessivo, pela idade, pelas doenças ou pelos acidentes. Nós não vamos morrer com elas. Aí tem alguma coisa a mais nisso aí. Então a gente não pode querer achar que agora eu só vivo nessa vida com essa pessoa, senão eu não vivo mais. Aí eu não vou ser feliz. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo puro. Meio selvagem ainda, mas é egoísmo. E a gente não se dá conta disso. Isto é uma lição de resignação pela qual todos nós temos que passar. Viu, Luiz? Diga. Isso aí que tu falou, que não tem que estar prendendo um ou outro, né? Isso aí tem muita moça que ainda continua o namoro com aquela pessoa com medo que aconteça algo com ela, né? Uma coisa que aquela pessoa não vive por causa que tem medo, né? Não, sim. Tem uma vida. Tem uma mulher que já casou, tem filhos, tudo, o marido, o ex-marido depois não quer que ela tenha mais ninguém, né? Ciúme, né? É ciúme. Olha, é o seguinte, pois isto é do egoísmo, é do ego, né? A gente tem ciúme porque é nosso, ninguém pode meter a mão. Às vezes a gente nem gosta mais, não quer mais, mas ninguém mete a mão. Não é meu, não é de ninguém, vai morrer. E tem gente que mata outra pessoa por causa disso. Olha, não é meu, não é de ninguém, né? Então, o egoísmo, ele é o pai de todos os problemas que geram inconveniências, né? Os problemas de convivência humana, todos giram em torno do ego. Porque cada um quer puxar a brasa para o seu assado. E mesmo quando tem aquelas pessoas que dizem assim, essa é velha, né? Mas aquelas pessoas que dizem, eu quero ganhar na loteria para ajudar meu pai, minha mãe, meus amigos, e aí eu vou poder... Mentira! No fundo, a pessoa quer ajudar primeiro a si mesma. Porque é ela que quer ajudar, mas ela vai querer ajudar, mas primeiro ela vai ver se compra um carrinho melhor para ela, uma coisa assim, né? Vai ver, e tu vê que essas pessoas ricas, assim, se a pessoa for velha, assim, se é um homem velho, vai arrumar uma mulher nova para ele, e uma mulher velha vai arrumar um homem novo para ela. Isso aí é mentira? Não, isso é o que acontece, né, gente? Então, a gente está falando aqui do dia a dia, porque a teoria é fácil, a gente fala tudo. É mais nobre, é mais decente, é mais legal eu dizer as coisas certas. Agora, fazer as coisas certas é que é o problema. É aí que o bicho pega, gente, tá? Então, e quando estas coisas quaisquer, elas nos trazem decepções, amarguras, quando a gente se desencanta com as pessoas, tem pessoas que tiram a vida por causa do egoísmo exagerado também, né, gente? E além de todas aquelas bagagens criminosas que eu acabei falando, que causam desorganização mental, né, que causam doenças, chagas. E então muita gente vai tirar a vida, às vezes, em estado de doença. Tudo bem. É que cada caso é um caso. Não é a mesma responsabilidade, a mesma gravidade de todos os casos. Mas sempre vai restar a responsabilidade de quem tirou a vida, seja de como for. Se foi mais leve ou mais sério, não importa. Tem responsabilidade, não vai ser bom, é o pior tipo de desencarne possível, tá? Então, pode não ser tão sofrível como alguns, uns mais, outros menos, mas nunca vai ser bom, né? Porque a gente, bom, mais adiante a gente vai chegar eu tenho ali umas observações do Chico que ele vai dizer algumas coisas, que aí vai dar o que pensar para muita gente, tá? Então fica fácil entrever. Gente, em todo caso de suicídio, em todo caso de morte, fica fácil entrever que o único bálsamo
que pode ajudar estas almas que se matam, ou que morrem por outras razões também, tá? Mas os que matam será a prece das almas caritativas, tá? As almas caridosas que realmente amam estas pessoas e se enternecem e fazem preces, essas preces é que vão transmitir a energia lá no plano espiritual para estas pessoas, para que elas possam ter um pouquinho de consolo, né? Um remédio assim que dê um alívio ao sofrimento pelos quais elas fatalmente vão passar, tá? Então isso aí é fatal. Então, aqui, ó, se por muito longo este estágio exorbite das medidas normais ao caso, então, se este tipo de perturbação, se for muito longo assim, se a pessoa está muito encrencada e aí ela tem muita dificuldade, o sofrimento, ela não consegue nem, vamos dizer, acordar no plano espiritual, ela não consegue uma reação, mesmo já o corpo morto, ainda às vezes ligado ao corpo, às vezes sentindo até os bichos ali no corpo, ela não consegue reagir, ela não consegue socorro, porque é uma pessoa muito endividada no mal, nas práticas de maldades que ela cometeu durante a vida, das revoltas e dos tantos equívocos que ela cometeu. Se isso acontecer, aí pode acontecer a questão da reencarnação imediata, que vai ser a terapêutica indicada. Elas vão ter que reencarnar, às vezes, sem se dar conta que entraram no mundo espiritual, vão reencarnar de novo, tá, gente? E vai ser meio doloroso, talvez, mas é preferível ela ficar muitos e muitos anos numa situação muito ruim no plano espiritual. Porque cada um tem também os seus merecimentos, sabe? Então, nem todas se a pessoa não merece, ela não vai passar por todo esse desafio. E mesmo uma pessoa que ela se suicide, mas vamos dizer assim, ela vem em várias reencarnações tendo sempre boa conduta, bons procedimentos, mas ela tem que passar por alguma prova, porque todos nós precisamos passar por prova para ir adiante, para ascender a mundos mais felizes. E vai que numa destas provas aí ela não se dê bem e ela, em vez de tirar a vida por qualquer razão, vamos supor, é difícil que isso ocorra, mas vamos pensar que pode acontecer. Ela não vai ter uma perturbação espiritual tão forte, porque ela é uma pessoa meritória, ela já teve muitos méritos e ela cometeu um erro. Então ela não vai sofrer tanto quanto aquele que é um criminoso persistente, contumaz, e que já às vezes tentou muitas vezes tirar a vida, porque nós vamos ver, inclusive eu falo muito nos livros do André Luiz por causa disto, a gente vai ver muita gente nestes planos assim, lá nos lugares onde eles ainda estão em primeiro atendimento, e até por aqueles lamaçais lá onde passava nos umbrais, onde a gente vê André Luiz lá no livro, ou melhor, do livro Nosso Lar, né? A gente vai ver todos os tipos de casos. Mas cada um vai ser de acordo com a sua vida, com a vida que teve. Porque aquilo que está acontecendo é a colheita daquilo tudo que a pessoa plantou. Então aquele que não tenha plantado tanta coisa ruim não vai sofrer tanto, compreende? Então não é igual para todos. Então não significa que a pessoa se matou, eu tenho que achar que ela está passando por um verdadeiro inferno, que ela está dando de cara com o capeta e que está acontecendo tudo de ruim. Talvez não. Agora é muito importante o que para mim? É orar, é pedir para Deus, porque todos nós merecemos a caridade uns dos outros, porque todos nós somos idênticos nas nossas falhas, assim como nos nossos méritos, né? Então eu costumo dizer que todos nós temos a semente de todos os defeitos de caráter, assim como de todas as virtudes da alma. É a gente que precisa escolher o que alimentar melhor, sabe? E a gente às vezes não faz escolhas muito sábias, né? Então a gente sempre tem aquelas maldades, aquelas malícias que nos são próprias, como diz Emmanuel, e a gente facilmente se deixa levar por elas.
Porque na matéria tudo tem um retorno muito rápido, muito imediato, né? E assim como a gente tem retorno muito imediato nas coisas boas, às vezes aquelas coisas ruins e a gente se revolta completamente, faz uma loucura e tira a vida, né? Ou não olha. Olha, se eu passar pela rua sem olhar, porque eu estou cheio de problema aqui, eu passo pela rua e sou atropelado. Será que isso é um suicídio? Daí, o que vocês acham? É um suicídio também, né? Como é que eu vou atravessar uma rua desse jeito, gente? Eu preciso parar, pensar. Então tem muitas coisas, entende? É a mesma coisa que uma pessoa que bebe e que vai dirigir. Sabe que vai dar problema, né, gente? É muita coisa, a pessoa que come demais também, acha que depois morre aí, essas pessoas que dão um infarto do miocárdio, sei lá da onde, dá um AVC, mas que só come porcaria e gordura, será que isso aí também não é um suicídio? Né? E olha que tem mais. Isso aí é só uma coisinha. A gula, ela também é uma razão. A gente sabe que a comida demais mata, né? Inclusive a comida ruim que a gente come. Eu gosto muito de comer embutido, gente. Eu sou um suicida em potencial. Né? Dependente químico. Todo dependente químico é um suicida em potencial. E eu dizia isso sempre nas comunidades terapêuticas. E as pessoas, mas é verdade. A pessoa sabe que está se matando. A pessoa que fuma sabe que está se matando. Que no mínimo está abreviando uns 10 anos de vida. Ele não vai ter uma morte muito agradável. Além do problema, ele vai ter que ficar obsidiando os que estão encarnados e tentando tirar os fluidos que ele consiga, assim como a bebida, como todo tipo de prazer que a gente usa aqui e que a gente ultrapassa as medidas do aceitável, né? Que a gente abusa. Porque se a gente só usasse, ainda vai lá, mas a gente usa e abusa. E é o abuso que causa o nosso maior problema, tá, gente? Então, gente, as impressões e sensações oriundas do corpo carnal que acompanham o espírito ainda materializado, porque o espírito ele ainda se sente na matéria, chamaremos repercussões magnéticas, entende? Então ele desencarnou, mas ele vai estar sentindo aquelas repercussões porque ele está muito ligado ainda à matéria. Ele se sente matéria. Tanto é que ele não vai conseguir acreditar muitas vezes que ele está morto. Em virtude do magnetismo animal, magnetismo da matéria, existente em todos os seres vivos, todos, né? E suas afinidades com o perispírito, porque este magnetismo ele tem afinidade com o perispírito para transmitir para o espírito todas as sensações e os sentimentos que ele sente, que ele passa, todas as experiências, né? Então tudo isso passa para o espírito. Quem sente é o espírito, na verdade. Mas é que nem o corpo, assim, ó. Tem os nervos ali, né, que vão transmitir a dor lá para o cérebro. E nós temos o perispírito, que vai transmitir todas as sensações do corpo físico para o espírito, que não é matéria. Certo? O corpo é matéria, mas nós, como eu disse antes, nós não somos matéria. Aqui tem um exemplo, aqui, ó, tá escrito, eu coloquei tudo aqui para não esquecer os detalhes. É um fenômeno idêntico ao que se faz a um homem que teve um braço ou uma perna amputada, sentir coceira na palma da mão, que já não existe com ele, ou na sola do pé, igualmente inexistente. Conhecemos em certo hospital, olha só essa, conhecemos em certo hospital, não fui eu li o cara que escreveu aqui, ele disse que conheceu, tá? Conheceu em um certo hospital um pobre operário que teve que amputar ambas as pernas. Ele sentia elas vivamente consigo, assim como os pés, ele sentia tudo, né? Que esquecido, ele se esqueceu que não as possuía, ele procurou se levantar e caiu no chão. Levou uma baita de uma queda e se feriu, tá? Então isso acontece, né? Frequentemente pessoas que perderam um braço ou uma perna, e a gente vai ver casos relatados nos hospitais, a ciência médica vai ter anotações sobre isso,
essas pessoas, muitas vezes, elas relatam dores ali, se queixam de... Viu, Luiz? Diga. E se é a criança que nasce sem os braços, sem as pernas? Que eu vi no Face 2 gêmeos que ele não tinha os braços nem as pernas. Pois é. Os dois bem nenenzinhos. Isso é pro bem deles, isso é pro bem deles. Porque todo mundo que nasce sem os braços, sem as pernas, é por vontade de Deus. É porque eles têm uma necessidade específica disso, tá? E aí, gente, tem uma história que eu não me lembro muito bem, mas que era mais ou menos assim. Tinha, na verdade, uma mãe que ela tinha um filho muito problemático, ele sofria muito, ele tentava se matar, ele só fazia bobagem, e ela procurava socorro, né? Eu não me lembro bem da história, mas enfim, ela teve, ela pediu para foi num centro espírita, talvez, não me lembro se o caso era um centro espírita, ou se era um santo ou um milagreiro, eu não me lembro, mas ela pedia para que ele fosse atendido, que ele fosse beneficiado, né, pela entidade, pelos amigos superiores, pelos anjos que pudessem ajudá-lo, para que Deus o ajudasse, que se rezasse por ele. E esse guri acabou sofrendo um acidente, sabe? Sofreu um acidente, perdeu as 2 pernas e foi para o hospital. E ela ficou indignada, ela chegou lá e disse, mas como é que é? Eu venho cá e peço para ajudar meu filho, e aí acontece isso com ele ainda por cima? Pois é, mas aí a pessoa atendeu ela e disse, pois o seu filho ele tinha problema, ele tentava sempre de alguma forma se prejudicar, e ele não podia ver um carro que ele corria para se matar, ou ele corria para se atirar de um precipício, alguma coisa assim. E aí Deus procurou fazer alguma coisa, fez alguma coisa, para que ele não tivesse mais as pernas. E dessa forma ele não vai poder mais buscar a morte dessa maneira. Ele tinha esse instinto ele queria se matar, ele não queria viver, né? E ela, bom, tá, então ela entendeu. Aí o guri, ele conseguiu melhorar, né? Passou um tempo no hospital, foi para casa, e eu estou contando a história assim bem diferente do que ela é realmente. Ela é uma história muito interessante quando bem contada, e eu não lembro nem como ela é direito, mas é mais ou menos isso. E daí o guri sofreu um outro acidente lá e perdeu os 2 braços, tá? Ou se feriu, caiu no hospital, deu granguena e tiveram que cortar os 2 braços. Ele ficou sem braço, sem perna. Bom, e aí ela ficou mais revoltada ainda. Como é que é isso? Eu estou toda hora fazendo prece, oração, eu venho na casa espírita, eu vou na igreja, né? Eu faço sacrifício, eu pago promessa para esse guri se endireitar, para ele ser ajudado por Deus, e aí Deus faz isso com ele. Pois é, mas se ele tivesse uma mão, ou as 2, ele ia se matar. Ele ia tomar veneno, ou ele ia cortar a garganta, alguma coisa ele ia fazer. Então, para que ele continue vivo, é preciso que ele fique assim. Bom, isto aqui é uma coisa bem grosseiramente contada e mal contada ainda, como vocês acabaram de perceber. Mas, gente, existem muitos casos de espíritos que têm problemas, e aí existem livros, inclusive, que a gente lê sobre isso, relatando a situação desses espíritos no mundo espiritual. E aí a gente vai entender que são várias e várias reencarnações que eles têm problemas. E esta revolta constante, sabe? E muitos não querem reencarnar. E alguns se comprazem muitas vezes no mal. E então eles precisam reencarnar porque é a forma mais rápida e mais fácil, e é a vontade de Deus, não tem jeito. É porque é a melhor forma. Então, para que eles possam se recompor, para que eles sempre tenham oportunidade de fazer diferente. Eles sempre vão ter o apoio, eles vão ter com eles reencarnando espíritos dedicados que os amam.
A mãe, o pai, muitas vezes são pessoas que reencarnam muitas vezes daquela situação, tá? Muitas pessoas se propõem a ajudar, reencarnam junto e passam o maior sacrifício. Eu já vi muitas famílias, muitas mães que passam o maior trabalho com os filhos, e tem pessoas que eu conheci há tempos e eu jamais sabia. Um dia eu vou na casa da pessoa e a pessoa tem uma criança lá que parece um demôniozinho ali, sabe? Às vezes não tem como andar, é todo aleijado, mas é aleijado de propósito, sabe? Não é alguma coisa. Então, Deus é extremamente justo e bom. E estas coisas, elas ocorrem por causa disso. E aí nasce um bebezinho que não tem braço, não tem perna, não tem nada, tá? E tem um vídeo, eu me esqueci do nome do guri esse. Ele é um cara que ele vive fazendo vídeo motivacional, sabe? Ele não tem braço, não tem perna. Ele só tem, ele diz assim, uma asinha. Então ele tem tipo uma perninha assim, ou um bracinho, não, uma perninha, que é um membro que sai um pedacinho ali, só isso. Mas assim, gente, ele se joga na piscina, ele nada, ele faz tudo, sabe? Ele é animado, ele gosta de viver, ele fala, ele conversa, ele se mexe, ele anda muito na água, porque na água ele faz o que ele quer, né? E ele se arrasta, ele faz tudo. Um dia eu vou pegar um vídeo desse cara aí e vou passar para vocês. Eu devo ter guardado no computador. E ele tem uma proposta. Ele já teve muito problema, então ele nasceu nessa encarnação. Eu não sei a história dele, não sei. Mas eu só estou supondo. Ele nasceu nesta encarnação com esta proposta de redenção de si mesmo, né? Então, ele está fazendo um papel que, puxa, um cara como ele, que tem tanto problema, tem tanta vontade de viver, ele é tão assim, efetivamente, ele demonstra felicidade, sabe? Ele é benquisto, a família dele fala dele, todo mundo ama ele gosta de todo mundo, ele é ativo. Então ele veio, né, depois de tanto sofrer, ele veio para pagar o que deve e animar aqueles outros que têm tudo para ser feliz, mas que têm preguiça de trabalhar, que prefere ficar ganhando um auxíliozinho aqui, outro ali, faz um biquinho aqui, outro ali, quando se obriga, né? Então tem tanta gente com tanta possibilidade de se dar bem, mas não quer. E aí essas pessoas, elas são preguiçosas, né? E qual é o salário do preguiçoso? Eu acho que o mínimo quando a gente nasce é que a gente tenha aquela ideia de que a gente precisa subsistir, a gente precisa respirar, né? A gente precisa ouvir, enxergar, mas precisa também se alimentar. Mas será que os outros têm que me dar comida o tempo inteiro? A minha mãe, sim, ela vai me sustentar, vai me dar o leite materno, que vai me preparar para a vida, né? É muito importante o papel da mãe. Mas ela não é obrigada a me sustentar a vida inteira, e meu pai também não. E depois vai chegar o tempo em que eles, ficando velhos, vão precisar de mim. O que eu vou fazer daí? Então, a vida por si só, quando a nossa inteligência evolui pouco a pouco, a gente vai compreendendo melhor, estas coisas têm uma resposta clara, né, e objetiva, né? Então a gente não pode ignorar estas coisas. Já passou das 9 horas, gente. E agora que eu ia chegar aqui, ó, no suicida no pós-mortem, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Número 5. Eu montei aqui um roteiro que tem 16 partes, e eu só consegui chegar na quinta, então falta 11. Vamos continuar na próxima semana nesse assunto? Vamos? Mas aí vocês trazem assim, ó, trazem pergunta, podem trazer. Eu vou colocar algumas coisas agora, né, no grupo nosso ali. Eu vou colocar daquele guri que eu falei ali, eu me esqueci o nome dele, mas tem vários, sabe? Mas esse é muito legal. E para que a gente entenda, e vou colocar esse texto aqui, Treino para a Morte, né? Que é do Irmão X, que o Irmão X, na verdade, é o... esqueci o nome dele agora.
é que ele é um cara famoso e, na verdade, ele escreveu muitos livros, né? E quando morreu, ele continuou escrevendo, o Chico Xavier continuou psicografando. Só que a família dele reconheceu que era ele assinava pelo... não é o Manuel Filomeno, é o outro. Esqueci o nome dele agora. Tá? Mas aí começaram a processar lá a Félix, o Chico, todo mundo, porque eles queriam o direito autoral do morto, entende? Porque eles sabiam que era o cara que era da família deles, eles queriam a herança. E aí ele passou a assinar Irmão X. É interessante essa história, né? Já aconteceu tanta coisa no nosso país, né, gente? E vai acontecer muito mais ainda. Mas então tá, a gente vai continuar aqui, ó. O suicida no pós-morte pensa que continua vivo, né? Observa o seu corpo, pode permanecer ligado a ele, sentindo-lhe a desagregação. Aquela ligação perispírito e corpo, sabe? Ele vai às vezes sentindo até o corpo, porque às vezes ele precisa passar um tempo ainda preso ao corpo, todo o tempo que ele tinha para viver na Terra. Imagina que inferno que ele vai passar, né? Não é fácil, tá? Mas isso aí, cada caso é um caso, tá? A gente não pode passar a régua e dizer, acontece com um, vai acontecer com todo. Não é assim. É que nem com a gente, tá? Tem muita gente que acontecem coisas similares, né? Semelhantes, mas cada um sente de um jeito e cada um tem um resultado diferente em alguns detalhes, ao menos, do outro. Não é tudo igual. Porque nós somos, na verdade, cada um de nós somos a soma de várias existências nossas, individuais, certo? Então a gente não pode dizer que o outro, nós estamos agora no mesmo momento junto, mas cada um tem a sua própria história. Então não pode achar que é justo para um e é justo para o outro. Não. Porque assim, em cada história nós temos nossos méritos também, assim como as nossas culpas, nossos erros, equívocos. Mas nós temos as coisas boas, que a gente fez o nosso esforço. É uma série de situações que são pesadas e que só Deus conhece. Então, por isso a gente tem que respeitar muito, né, gente? Não tem que achar que o outro... Por isso é que Jesus diz que nós não podemos condenar, julgar, né? Nós temos que pensar no outro como em nós. Da mesma forma que nós queremos para nós temos que querer para o outro. E tudo que nós precisamos do outro é ser indulgentes e perdoar. O que é ser indulgente? Observar no outro que tem bom. É claro que a gente não vai deixar de perceber o que é ruim, porque se identifica muito conosco. Mas não condená-lo por isso e nem guardar mágoas, rancores e querer vingança. A nossa necessidade é conosco. E o outro vai servir de um trampolim para que a gente possa conseguir este perdão para nós. Quando nós amamos e aceitamos o outro exatamente como ele é. Se a gente não puder conviver, mas ao menos nós não precisamos estar guardando mágoa, rancor. A gente tem que perdoar e querer. Deus, ajuda esta alma, que como eu, é um ser devedor, né? Então a gente precisa ter isso em mente. Isto é o principal para nós. O resto tudo vai passando e vamos deixar por aqui o que é daqui. Por isso a gente precisa alimentar as boas coisas do bom tesouro do nosso coração, como nos diz nosso Mestre Jesus, tá, gente? Muito obrigado, eu vou parar por aqui, né? Aqui no nosso grupo não tem tanto problema, mas às vezes eu passo um pouco, então eu estou procurando agora respeitar os horários, né? Porque tem pessoas que às vezes têm outros compromissos, a gente entende, né? Ou outros jantam tarde, às vezes está na hora da janta, eu estou com fome, então tá bom, a gente... Mas assim, ó, eu vou começar sempre a encerrar tipo 8 horas. Para nós aqui eu acho que não tem tanto esse problema, mas se alguém precisa sair no horário, não se preocupem, tá, gente? Às 8 horas é das 8 às 9. Então, e aqui hoje, principalmente, todo mundo chega na hora, né? Que nos outros grupos as pessoas às vezes chegam 10 minutos atrasados e aí querem sair na hora. Não pode também, né? Tem que ter uma consideração isso aí. Então tá. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje, tá, gente?
Eu gravei isso aqui até agora, se vocês quiserem ou precisarem, se não sair alguma coisa aí, daí eu posso colocar lá no YouTube e compartilhar com vocês, né? Não tem problema. E aí eu estou fazendo isso agora para evitar o problema da internet. Qualquer coisa, daí depois dá para dar uma olhadinha, certo? Para que a gente possa, assim, também imaginar as dúvidas, assim, e trazer as perguntas, né? Então, vamos refletir sobre isso aí, tudo que nós falamos hoje, e vamos trazer no próximo encontro, e vamos assim, ó, nós vamos começar neste slide aqui, o número 5, suicida no pós-morte. Tem muita coisa, porque nós não chegamos ainda em alguns tipos de suicídio, que eu vou dar só uma palhinha para vocês aqui, deixa eu chegar lá. Chico Xavier, não, ele diz uma coisa aqui que é muito interessante. Ele diz aqui, ó. Vivemos como criatura, para encerrar essa frase dele, eu vou dar uma palhinha, vou adiantar. Vivemos como criaturas que se suicidam pouco a pouco. Todo dia um suicidiozinho, um ato de rebeldia, uma reclamação indébita, um ponto de vista infeliz. Atraímos vibrações negativas e operamos sobre nós esse suicídio lento e indireto, tá? Porque tudo isso aí adoece a alma, a maledicência e estas coisas por aí afora. Tudo isso nos adoece. Não é só aquilo que a gente come de ruim, são só os venenos, os excessos de toda a natureza, mas os maus pensamentos também abreviam a nossa vida, tá, gente? Então, muito obrigado pelo dia de hoje. Vamos agradecer? Vamos? Então, vamos falar com Deus mais um pouquinho, porque a gente precisa tanto falar com Ele, né? E não só falar, se comunicar diretamente com Ele através do nosso comportamento, tá? Obrigado, Pai, por mais estes momentos, por este encontro que tivemos agora, e que possamos ter muitos, e que tudo aquilo que conversamos, que refletimos, possa nos auxiliar a vencer nossos próprios pendores, aquelas demandas que temos que refletir, refazer, tantas coisas em nossa vida, tantas coisas, tantos equívocos. Sabíamos ou não, mas hoje, com a nossa inteligência já mais amadurecida, Senhor, temos plena consciência dos nossos erros, assim como dos nossos acertos. Ajuda-nos com as inspirações, as intuições necessárias para que possamos enfatizar nossos acertos, deixar para lá estes erros infantis que tantas vezes cometemos, pensando que estamos sozinhos, que podemos enganar alguém, e quem poderíamos enganar se não podemos parar de pensar, se não podemos parar de nos comunicar contigo, Pai. Obrigado aos amigos que estão conosco nos auxiliando, aos benfeitores espirituais da nossa casa, aqueles benfeitores familiares que nós nem desconfiamos e que estão sempre conosco, nosso anjo da guarda, querido. Muito obrigado a todos que nos auxiliam e que nos ajudam a ultrapassar estas dificuldades imensas para muitos, e que possamos fazer esta diferença, Senhor, ao menos nas nossas vidas, porque assim certamente teremos melhores condições de ser úteis e de nos propor e nos candidatar a ser servos da Tua seara. Obrigado, Pai. Obrigado, amigos. Obrigado a todos que estão conosco, encarnados e desencarnados. Muito obrigado, que assim seja. Obrigado, gente. Muito obrigado. Tá? Boa noite a todos. Boa semana. Bom dia. Eu sempre digo bom dia, né? Porque o dia tem 24 horas, tá? Um pouco é noite, um pouco é dia, mas é bom dia. Então, bom dia para todos. Até a semana que vem, tá, gente? Tchau. Beijão no coração de cada um aí. Eu queria abraçar vocês, mas não tá dando assim pessoalmente. Mas no coração, virtualmente, a gente consegue, tá, gente? Agora,
vai chegar a hora que a gente vai poder se deparar um com o outro aí, dar um abraço bem apertado. Tchau, tchau. Tchau para todos. Tchau.